estamos olhando para Romanos 9, vendo a soberania de Deus, vendo como Deus é livre e autônomo para fazer a sua vontade, e a sua vontade ela é expressa e realizada também na salvação do ser humano. Nós temos visto isso no capítulo 9, e agora eu quero, então, mostrar para os irmãos como Deus é livre também para escolher não apenas judeus etnicamente, mas ele resolveu chamar pessoas de toda língua, tribo e nação, e há um propósito de Deus nisso. Então, Romanos capítulo 9, verso 25 a 29, diz assim a palavra do Senhor. Como ele diz em Oséias, chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na terra a sua sentença rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que Deus abençoe nosso coração, à luz de sua palavra. Meus irmãos, nós estamos olhando para o texto de Romanos e compreendendo que o apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Roma a respeito da salvação. Paulo está ensinando a doutrina da salvação. E ele vem desde o início, mostrando que o homem é pecador, que não pode ser salvo por si mesmo, mas que Deus, por sua graça, estabeleceu um meio pelo qual todo ser humano pode ser salvo, desde que ele creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Paulo então vai mostrar que essa salvação de Deus não começou na história, mas começou na eternidade. Deus, antes mesmo de criar todas as coisas, planejou, pensou a salvação do ser humano. Então, desde antemão, ele elegeu, e a Bíblia diz que ele predestinou, no tempo ele chamou, e esse que ele chamou, ele justificou, e ele vai glorificar. Na linguagem de Paulo, ele já glorificou. Então, Paulo, como inteligente que é e sabendo os argumentos que surgiriam a partir desta doutrina em que a salvação é uma obra de Deus, Deus é livre e autônomo para realizar na criação a sua salvação, alguém certamente questionaria e diria, mas espera aí, como é que a eleição, a salvação é uma obra fechada de Deus, se Deus elegeu Israel como sua nação eleita, como seu povo sacerdotal, mas eles estavam diante do Messias e rejeitaram o Messias? Como então isso se deu? Como isso pode ter acontecido se você está dizendo que a eleição é uma obra completa de Deus? Paulo então escreve Romanos capítulo 9 para reafirmar a soberania de Deus na salvação e para mostrar que a palavra de Deus não falhou, porque nem todo Israel, de fato, é o Israel de Deus. E Paulo então vai discorrer os seus argumentos, mostrando a partir da própria constituição do povo de Israel, a partir dos patriarcas, como Deus vem agindo com a sua soberania. Ele escolheu Isaac, ele escolheu Jacó, e ele então vai mostrar que tem misericórdia de quem ele quer ter. Então isso é uma obra que pertence a Deus. Paulo, então, sabendo que nós questionaremos sobre isso, ele diz, mas quem somos nós para questionar a Deus? Como um vaso pode questionar o oleiro, por que me fizeste assim? Então Paulo vai mostrar para nós que Deus, de fato, é soberano para exercer a sua soberania, inclusive na nossa salvação. Mas Paulo vai mostrar que o propósito de Deus não é apenas com Israel. Paulo vai mostrar que Deus tem um propósito também com todas as nações. É por isso que ele começa, então, o verso 25, mostrando para nós que, assim como disse o profeta Oséias, chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é
minha amada. Paulo então está dizendo para nós que Deus é livre e chama pessoas de todos os povos. Deus é livre e chama pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Paulo está mostrando que o propósito de Deus não era apenas com Israel, mas Israel tinha um propósito um tanto quanto específico, revelar ao mundo o Messias, para que por meio do Messias, pessoas de toda tribo, língua e nação fossem salvas. Então, após a morte de Cristo na cruz, a sua ressurreição, Cristo aparece para os seus discípulos e os comissiona a ir por todas as nações, fazendo discípulos, batizando-os, ensinando-os tudo aquilo que Jesus ensinou. Nós somos aqueles que foram agraciados por essa obra de Deus. Se hoje nós temos reconciliação, se hoje estamos do lado de Deus, porque Deus em Cristo pagou o preço dos nossos pecados, nos adotou, nos levou para casa e hoje nós temos livre acesso a Ele por meio de Cristo, isso se deu porque Deus tinha um propósito, não apenas com Israel, mas também com os gentios. Nós somos os gentios onde a palavra de Deus chegou. Então Deus, ele é livre para fazer isso. E Deus tem chamado pessoas de todos os lugares, de todos os tempos, e ele faz isso por meio do Evangelho. A igreja, quando proclama a palavra de Deus, a igreja está apelando ao mundo para que o mundo se volte para Deus e se reconcilie com Ele. O chamado de Deus, a voz de Deus permanece sendo proclamada e ouvida em todos os cantos, em todos os lugares. Por isso é tão necessário a pregação do Evangelho, por isso é tão necessário o envio de missionários para todos os cantos do mundo, porque Deus ainda chama pessoas para se renderem a Ele por meio de Jesus Cristo. Paulo então está mostrando que Deus tem um propósito, e o seu propósito é salvar não apenas judeus, mas também salvar gentios. E dentre eles, nós podemos dizer que nós, que ouvimos o chamado de Deus pelo Evangelho, fazemos parte desse plano de Deus. Mas nós não devemos nos contentar apenas em ter sido chamado por Deus. Nós não deveríamos nos contentar apenas de ter sido reconciliado com Deus, mas deveríamos compreender a nossa responsabilidade de, a partir de agora, ser a voz de Deus para continuar chamando pessoas de toda tribo, língua e nação. Porque Deus chama as pessoas para se reconciliar com Ele por meio da igreja. A salvação de Deus, essa obra que começou na eternidade, é executada no tempo e na história por meio da pregação do Evangelho. Portanto, nós precisamos compreender o nosso papel de embaixadores de Cristo, de missionários de Deus no mundo e continuar reverberando, ampliando, levando a voz de Deus para todos os cantos, para todos os povos, porque Deus assim usa a igreja com esse propósito. Portanto, Paulo se utiliza do profeta Oséias para mostrar para nós que Deus chama de povo aquele que não é povo e chama de minha amada aquele que não é minha amada. Por meio de Cristo, nós nos tornamos povo de Deus. A igreja não é uma substituição de Israel, mas a igreja, por meio de Cristo, também faz parte desse povo de Deus. Esse povo que começou em Abraão, a igreja faz parte, é enxertada nesse povo. Por isso, aquele que não é povo, Deus passa a chamar de povo. É curioso quando a gente olha, por exemplo, apóstolo Pedro falando sobre isso, e ele vai trazer estas mesmas palavras que é utilizada
para Israel, para a nação de Israel, e ele vai usar agora para os gentios. É interessante a gente pensar que Pedro vai aplicar a ideia de nação sacerdotal não apenas para judeus, mas ele vai fazer isso também para gentios. Quando a gente olha 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, o apóstolo Pedro vai dizer assim para nós: à medida que se aproximam dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Paulo então usa toda uma linguagem que é utilizada no Antigo Testamento para o povo de Israel e aplica também para os gentios. E Pedro diz: vocês também são povo de Deus. Vocês também são nação real, povo sacerdotal. Com qual objetivo? Com qual propósito? Por que Deus os constituiu povo? Por que Deus os constituiu nação sacerdotal? Com qual propósito? Pedro vai dizer: para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por que que nós somos povo de Deus? Para que por meio de nós, Deus possa anunciar a sua mensagem, anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro está dizendo: vocês não eram nem povo, e agora vocês são povo de Deus. Isso indica para nós que aqueles que ainda não são povo, podem se tornarem povo de Deus por meio do Evangelho. Portanto, Deus chama pessoas de todas as tribos, língua, povo e nação, e constitui em um povo sacerdotal, em uma nação, a nação de Deus, para que por meio de nós sejamos embaixadores de Cristo e anunciemos ao mundo a mensagem da salvação. Mas o nosso trabalho, ele não para aí. O texto de Romanos, capítulo 9, Paulo vai mostrar, ainda se utilizando dos profetas, só que agora do profeta Isaías, Paulo vai mostrar que Deus sempre mantém um remanescente. E há um propósito para que Deus mantenha um remanescente. No verso 27, Paulo vai usar as palavras de Isaías, que diz assim: Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas sejam como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na terra a sua sentença rápida e definitivamente. Paulo, então, está ensinando para nós que Deus, ele é livre para chamar gentios para fazer parte do seu povo, mas Deus também é livre para conservar um remanescente para si. Paulo utiliza as palavras de Isaías, que está profetizando contra a nação de Israel, e Isaías profetiza dizendo que o juízo de Deus era iminente, que o juízo de Deus viria por conta da rebelião, por conta da rebeldia do povo de Deus.
Mas Isaías profetiza mostrando que, apesar do juízo, Deus manteria um remanescente. E por que o remanescente? Por que essa ideia de remanescente? Há algumas razões para isso. A primeira é porque Deus precisa cumprir as suas promessas. O remanescente de Israel precisava ser mantido porque o Messias precisava vir ao mundo. A segunda razão, porque o remanescente traz esperança. A esperança de restauração, a esperança de uma vida melhor, a esperança de um povo que de fato se submeteria a Deus e viveria para Deus, viveria de uma forma plena para Deus. A esperança de que aquele remanescente que não se dobrou aos ídolos, que não se dobrou a Baal, que não se dobrou a outros deuses, a falsos deuses, aquele remanescente que permaneceu fiel, cativo a Deus, submisso à lei, aquele remanescente que está ali como luz em meio à escuridão, em meio às trevas, demonstra claramente que Deus não havia abandonado o seu povo e ele cumpriria as suas promessas de restauração de sua nação e, mais do que isso, por meio dela, entregaria para nós o Salvador do mundo. A ideia de remanescente é a ideia que nós podemos trazer para nós hoje e compreender que enquanto houver remanescentes de Deus no mundo, ainda nós podemos olhar para o mundo e perceber que há esperança, que ainda há promessas de Deus a se cumprir no tempo e na história. Deus não abandonou a história. Deus não abandonou a sua criação. E a prova disso é que Ele conserva remanescentes. Sempre haverá aqueles que não se dobrarão aos falsos ídolos, que não se deixarão se corromper, que não endurecerão o seu coração, mas permanecerão firmes e fiéis ao seu Senhor. E é por causa desses remanescentes que o juízo de Deus retarda. É por causa desses remanescentes que Deus mantém a sua graça sobre a humanidade até que se complete o número dos eleitos que serão salvos. É por causa, e eu posso dizer isso claramente hoje, é por causa da igreja que está no mundo. É que o juízo de Deus ainda não veio contra uma humanidade corrupta, imoral, rebelde, que vive a sua vida distante de Deus. É por causa da igreja. É por isso que nós não deveríamos nos esquivar da atividade que nós devemos exercer no mundo. O texto vai continuar e Paulo vai dizer o seguinte: que Deus deixa descendentes, usando as palavras de Isaías ainda, para que nós não sejamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. O texto diz, como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. O texto então mostra que Deus, quando deixa os seus descendentes, os seus remanescentes, é para preservar a criação. Em outras palavras, igual Jesus disse, nós deveríamos ser sal e luz do mundo, porque a igreja precisa entender o seu papel no mundo. A igreja, ela é proclamadora da mensagem de reconciliação, mas não apenas isso. A igreja precisa compreender o seu papel de preservação do mundo, buscando viver uma vida ética de acordo com a palavra de Deus, buscando exercer influência no mundo criado, desenvolvendo, então, não apenas uma
uma teologia para dentro das paredes da igreja, mas uma teologia que comunica com o mundo e com a criação e com o mundo criado. O grande problema nosso, e eu estava falando isso ontem na aula do seminário, é que nós sempre saímos de um extremo para o outro. E a gente vem, então, olhando para a Idade Média e percebe que a igreja, ou a religião daquele tempo, ela estava em um extremo, onde ela olhava apenas para as coisas do alto, as coisas transcendentais, e não havia um interesse para o desenvolvimento da criação, do mundo criado. O homem esqueceu o seu papel de ser mordomo da criação. E aí, no final, então, da Idade Média, antes da entrada do tempo moderno, da Idade Moderna, a gente vê um teólogo chamado Tomás de Aquino, que vai tentar, de alguma maneira, exercer uma influência para mostrar que o mundo, a igreja, a humanidade, especialmente estou me referindo ao mundo ocidental, deveria não olhar apenas para aquilo que é transcendental, mas deveria olhar para o mundo criado. Só que Tomás de Aquino falha na sua teologia, porque ele cria duas esferas, uma esfera do alto, que ele chama de graça, e uma esfera inferior, que ele chama de natureza. E qual é a falha de Tomás de Aquino? Ele vai pregar que o pecado atingiu todo o homem, menos o seu intelecto. Então ele desenvolve uma ideia que o homem é autônomo. A inteligência humana é autônoma. A partir disso, a gente tem um berço, um ambiente favorável para o desenvolvimento do humanismo, que vai para o outro extremo. A autonomia humana faz com que o homem agora rejeite as coisas transcendentais, rejeite as coisas do alto e comece a desenvolver e buscar desenvolver apenas o mundo natural. A autonomia humana leva à degradação e à destruição. Como diz Francis Schaeffer, a autonomia humana vai gerar a morte da razão e a natureza ela vai devorar a graça. E é exatamente isso que aconteceu. Mas como a gente de extremos a extremos, quando a própria humanidade começa a caminhar para extremo, ela começa a perceber a necessidade de um retorno, de voltar para o equilíbrio. Aí a gente começa a ver o surgimento do neoplatonismo e o desenvolvimento de uma ideia que a gente deve voltar às coisas transcendentais. Só que o neoplatonismo não consegue responder como a gente consegue unir essas duas coisas. Como nós deveríamos pensar nas coisas do alto e desenvolver as coisas da terra. Mas chega a reforma protestante. E a reforma protestante traz a resposta para nós. Porque a reforma vai mostrar que Tomás de Aquino estava errado, que o humanismo estava errado, porque o pecado afetou o homem por inteiro, inclusive a sua razão e o seu intelecto. Portanto, a inteligência pode ser desenvolvida, o homem precisa desenvolver a criação como mordomo de Deus, mas ele não é autônomo, porque o pecado afetou o homem. Então ele precisa da graça de Deus para desenvolver a criação de uma forma boa, para que o homem não caminhe para a sua autodestruição. A reforma então traz uma volta e diz: nós devemos buscar as coisas do alto, mas devemos também desenvolver as coisas da terra, e tudo isso precisa ser para a glória de Deus. A reforma traz a ideia, então, que a gente deve buscar a Deus e devemos fazer isso somente pelas Escrituras, mas também devemos desenvolver as coisas criadas somente pelas Escrituras. Porque a vida humana precisa ser desenvolvida para a glória de Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas, e as coisas só fazem sentido quando elas são vividas para Deus. Quando o homem vive na sua autonomia, ele vai caminhar para a sua própria desgraça e destruição. A reforma, então, volta as coisas para o ponto que deveria acontecer. Mas
que nós temos visto é que séculos se passaram. Século 17, 18, 19, e a gente sai da modernidade e chega na pós-modernidade. E agora, na pós-modernidade, a gente criou a ideia de que não existe mais coisas sólidas, onde tudo é líquido, onde tudo é passageiro, onde tudo é relativo, onde tudo é subjetivo. O homem está caminhando para a sua própria destruição. É por isso que a gente olha os jornais, olha para a televisão e vê cada vez mais a degradação acontecendo na humanidade. E para piorar, a ideia de Tomás de Aquino ainda está viva na mente de muitos e de uma forma agora contrária à religião. Agora, o que se dizem é: a religião é algo que precisa ser desenvolvido em fórum particular. Você é crente, desenvolva a sua fé só para você. Não há espaço para o desenvolvimento da fé nas arenas, nos lugares públicos, na sociedade. Mas por que isso acontece? Porque a humanidade, ela está caminhando na sua autonomia e ela vai gerar a autodestruição. E pasmem, é que crentes estão sendo deixados influenciar por essa visão. E aí a gente está trabalhando apenas no ponto de vista de desenvolvimento da área eclesiástica, religiosa, apenas pensando nas coisas transcendentais, e estamos entregando a criação de Deus para homens corruptos e pecadores. E depois a gente reclama das músicas que a gente ouve, da arte que a gente vê, dos filmes que a gente assiste. Porque, na verdade, foram ensinados para nós de que da porta para fora é o homem natural sem Deus que deve desenvolver. E a religião precisa ser desenvolvida da porta para dentro. A gente está caminhando para um outro extremo. Mais uma vez, a humanidade está caminhando para um extremo. E só não nos tornamos ainda como Sodoma e Gomorra, porque ainda há descendentes de Deus, há um remanescente de Deus que salga este mundo e faz com que esse mundo não apodreça de vez. É por isso, crente, que você precisa compreender o seu papel, não apenas eclesiasticamente, mas o seu papel no mundo, salgando o mundo, influenciando o mundo a partir do entendimento que você tem da palavra de Deus. Enquanto você se cala, o mundo apodrece. Enquanto você não influencia o mundo caminha em degradação, em sujeira, maldade, corrupção. Se nós não compreendermos o nosso papel, o que vai acontecer é que o mundo ele caminhará cada vez mais acelerado para o juízo de Deus. Não há outra alternativa. Portanto, se você quer ter um ambiente minimamente para criar seus filhos, entenda seu papel de influência no mundo. Se você quer ter um ambiente minimamente saudável, para que você consiga ir ainda nas arenas públicas e desfrutar de boas coisas da criação, entenda o seu papel de influência no mundo. Se você ainda quer, durante a sua folga, pegar sua família, sentar numa sala de cinema e olhar para uma tela com paz e tranquilidade, que você não vai ver pornografia, que você não vai ver homossexualidade, que você não vai ver ideologias, entenda o seu papel no mundo. Entenda o seu papel no mundo.
porque Deus nos deixou como remanescentes, como descendentes, para que nós sejamos usados por Deus, para não nos tornarmos como Sodoma e como Gomorra. Porque o dia que isso acontecer, o juízo de Deus virá. Portanto, meus amados irmãos, nós devemos entender que quando Cristo subiu às alturas e levou cativo o cativeiro, ele deu dons aos homens. E ele deu dons aos homens para preparar os homens, para que estes então pudessem preparar os santos para a obra do ministério, de modo que o corpo de Cristo fosse ajustado e não levado para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e então para que este corpo crescesse em maturidade espiritual, e o corpo todo ajustado e unido cresce. Então há um propósito, claro, espiritual. A igreja precisa estar firme espiritualmente para cumprir a sua missão de proclamação do Evangelho. Mas quando temos uma igreja firme espiritualmente, nós cumpriremos o nosso papel de ser sal e luz desse mundo. Portanto, entenda que Deus quer usar a tua vida. Você tem uma obra que Deus quer fazer por meio de você. Você precisa entender que há muito espaço para você servir a Deus, porque você não serve a Deus apenas no louvor, na pregação, no backstage, na portaria da igreja, e deve a servir. Eu incentivo que sirva, e também em outras áreas. Você tem um mundo de Deus para que você possa servir a Deus, entendendo o seu papel para salgar o mundo e fazer com que esse mundo não apodreça de forma rápida, porque o Senhor virá e executará na terra a sua sentença. Espero então que, à luz de Romanos capítulo 9, a gente compreenda que só Deus é autônomo. Ele é livre e soberano, não apenas para agir na história, mas para salvar pecadores como eu e você. E espero que você compreenda que Deus não nos deu autonomia. E graças a Deus por isso. Porque quando o homem, ele acredita ter autonomia, ele se coloca como um Deus. Só que ele não é Deus. E aquele que não é Deus, quando se coloca como Deus, ele caminha não para a sua salvação, mas para a sua destruição. Portanto, reflita sobre isso. Logo mais à noite, nós vamos ver como a salvação, ela é uma obra da parte de Deus. Nós vamos ver, começar a olhar para a justificação, entender o porquê Israel não aceitou o Messias, mas pelo contrário, tropeçou na pedra de tropeço. Mas por ora, eu queria que você entendesse que Deus te chamou, porque Ele chama pessoas de todos os povos, de toda tribo, língua e nação. Ele te constituiu como um remanescente, como um descendente, para que você seja usado por Ele, não apenas para proclamar o Evangelho, mas para salgar e iluminar este mundo caído. Que Deus nos abençoe. Paz e graça em nome de Jesus. Vamos orar. Eu quero chamar o Ministério de Louvor. Enquanto o Ministério de Louvor se aproxima, eu quero orar com você. Quero que você feche seus olhos. E essa oração, eu gostaria que você fizesse, é uma oração que você estivesse aceitando de Deus uma convocação. Gostaria que você olhasse para a palavra de hoje como uma convocação de Deus. Deus está te convocando para servi-lo, não apenas na igreja, mas para ser sal e luz na sociedade. Deus está te convocando para que você perca a vergonha, o medo dos homens, e se capacite
e se prepare para que você possa ser instrumento de Deus na sociedade. Para que você mostre para o mundo que existe apenas uma verdade, e essa verdade é a verdade revelada para nós nas Escrituras, que nos ensina não apenas as coisas de Deus, não apenas as coisas religiosas, mas nos ensina como nós devemos viver no mundo criado por Deus. Nos ensina a fazer cultura, nos ensina a cultivar a terra, nos ensina a ser bons mordomos de Deus. Por isso, receba essa palavra como uma convocação. Aonde você está, Deus quer usar a tua vida como embaixador de Cristo. Aonde você está, Deus quer usar a tua vida como sal e luz da terra. Se você está num escritório, é lá que Deus quer te usar. Se você está num gabinete, é lá que Deus quer te usar. Se você está num hospital, é lá que Deus quer te usar. Se você está no fórum, é lá que Deus quer te usar. Se você está desenvolvendo arte, é lá que Deus quer te usar. Deus quer usar a tua vida para que você seja instrumento dele.